Boa noite para todos. Que a graça e a paz estejam sobre todos nós nesse domingo especial. E antes de eu começar a expor a palavra, eu preciso muito rapidamente posicionar vocês de algo que eu vou falar com mais detalhes no Encontro Ágape. Assim como a sociedade... Bota ali, Luiz, para mim, por favor. Não. Assim como a sociedade tem o ano civil, que ela segue com suas datas, enfim, e a igreja, ela tem também o seu ano. O ano cristão, ou o calendário cristão, que tem sido desconsiderado quase que de forma generalizada, mas como nós temos um púlpito bem planejado, então nós conversamos, oramos e vamos dirigir também o púlpito em torno do calendário cristão. Então, para ser bem breve, o calendário cristão ele vai ser desenvolvido dentro de dois grandes ciclos, que são os dois grandes acontecimentos do cristianismo: o nascimento de Jesus, sua paixão e ressurreição, Natal e Páscoa. Natal e Páscoa formam os dois grandes ciclos da fé cristã. E em torno desses acontecimentos, nós acabamos de falar do ciclo do Natal. Ele é precedido por aquilo que a gente chama do tempo do Advento, que o ano cristão, por assim dizer, não começa dia 1º de janeiro. Ele vai começar 4 domingos antes do Natal, quando a gente começa a se preparar para a vinda dele, para lembrar do dia dele. Então, a gente tem o tempo do Advento, tem o Natal em si, e depois a gente tem 4 domingos seguidos, que é o tempo da aparição de Jesus, quando Jesus aparece, quando ele se mostra no seu ministério. A gente chama isso de tempo da Epifania. A gente falou domingo passado do batismo dele. Então, no domingo passado, terminou o ciclo do Natal. Entre o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, existe o primeiro tempo comum. O tempo comum ele vai ser composto de 5 semanas, até a quarta-feira de cinza. O que se fala, o que se prega no tempo comum? O que a igreja é chamada a compreender no tempo comum, ou no primeiro tempo comum? Ela é chamada a refletir nos ensinos de Jesus e nas ações de Jesus, com suas implicações em nossas vidas. E é isso que nós vamos fazer, estamos fazendo a partir de hoje, até o 5º domingo, o domingo do Carnaval, né, dia 23, se eu não me engano. Nós falamos hoje de manhã sobre o batismo de Jesus com o Maxon, e vou falar hoje também sobre o batismo de Jesus. Domingo que vem nós vamos falar da convocação do Mestre. No outro domingo, dia 9, dia 16, nós vamos falar da comunidade Sal e Luz, que nasce na obra de Cristo. No dia 16 sim, nós vamos falar sobre o reino de Deus, com base nas parábolas de Mateus 13, que Jesus ensinou. E no dia 23, nós vamos falar do desafio de seguir ao Mestre, das demandas de seguir a Ele. Eu não tenho dúvida que essas datas, esses acontecimentos, não podem ser coisas que caminham à parte da jornada da igreja. Então, nós devemos louvar a Deus por tudo que Ele tem nos mostrado, por tudo que Ele nos tem falado. Precisamos andar em harmonia com isso. No Ágape, eu vou estar falando mais especificamente sobre isso, mas agora eu quero que você venha comigo para a Escritura. E nós vamos ler o texto de Mateus 4. Não sei se foi esse o texto que o Maxon usou, se ele usou Mateus, ou Marcos, ou Lucas. Mateus capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Quem gosta de colocar um título, o título é Aprendendo com a Tentação de Jesus, ou A Tentação ao Senhor Jesus, que é a pronúncia mais correta, né? Diz assim o texto bíblico: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Senhor, abençoa a exposição, a pregação da Tua palavra. Sem a Tua bênção, sem o fluir da Tua unção, do Teu poder, é apenas mais uma oratória litúrgica. Mas nós estamos reunidos aqui para adorar o Teu nome, para prestar culto a Ti e para ouvir e entender a Tua palavra, a fim de que, na força do Teu Espírito, possamos aplicá-la em nossa vida e mostrar a este mundo que nós vivemos que Tu estás em nós. Então seja comigo, Senhor. Me coloco diante de Ti com toda a dependência que tenho de Ti, reconhecendo minha total limitação, mas também reconhecendo que Tu tens trazido renovo à minha vida e tem me chamado para a santa vocação do ministério da Tua palavra. Seja comigo e com meus irmãos. Precisamos da Tua voz, precisamos da Tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a fé cristã, ela não está em outra coisa, senão na pessoa de Jesus e em sua obra. A fé cristã, ela deriva disso. Paulo já dizia, a fé vem por ouvir a pregação de Cristo, a palavra de Cristo. A igreja nasce da obra dele, a igreja vive de acordo com os ensinos dele. Então, pararmos para meditar naquilo que ele ensinou, naquilo que ele fez, nas coisas que aconteceram na sua vida, é algo fundamental para nós. Os textos escritos aqui, canonizados, preservados ao longo do tempo, para que chegue às nossas mãos, têm propósitos. O que está escrito aqui não está escrito por acaso. Aqui tem revelações de Deus. A revelação de Deus está na Escritura. Então, nós precisamos compreender, olhar com atenção o ensino de Jesus, os passos de Jesus, a intenção dos escritores bíblicos, o que eles queriam transmitir com isso, o que eles queriam apresentar para a igreja com esses escritos. Nós estamos num tempo de voltar para a Escritura, de ler a Escritura, de debruçarmos sobre a Escritura, de compreendermos os Evangelhos, de observarmos o que ele fala conosco. E o texto que eu li, acabei de ler com vocês, relata um episódio, um dos mais conhecidos e mais comentados do cristianismo, a tentação de Jesus. Todos nós já ouvimos falar sobre isso, todos nós já lemos sobre isso, todos nós temos uma certa familiaridade com esse episódio real que aconteceu na história, está registrado. Os evangelhos sinóticos, os 3 evangelhos primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 registram esse episódio da tentação. Então, é algo que está dentro da nossa consciência teológica, da nossa compreensão cristã
Esse texto ele está bem presente para nós, como tantos outros que estão presentes também para nós. Esse é um daqueles que está bem presente para nós. Mas esse talvez também seja um daqueles que, de tanto estar presente para nós, nós não conseguimos entender a sua amplitude, o seu contexto geral, aquilo que ele está nos ensinando. Então, o que eu proponho ao ler esse texto é nós primeiro observarmos o seu contexto imediato e o seu contexto amplo de toda a Escritura. Por que esses três evangelistas tiveram o cuidado de narrar esse episódio? E por que esses três evangelistas colocam esse episódio logo depois do batismo de Jesus? E quando você lê aí o verso 11, que começa com a expressão a seguir, o verso 1, desculpa, a seguir, quando você lê a seguir nos evangelhos, nem sempre é a mesma coisa de imediatamente após. Mas aqui, neste caso, o a seguir é uma conexão com o que havia acabado de ser narrado. Porque os três evangelhos vão colocar a tentação de Jesus depois do batismo. Então, nós temos uma sequência: o batismo, que nós falamos domingo passado, a tentação e, propriamente dito, o início do ministério dele, chamando seus discípulos a segui-lo. Então, tem muitas implicações aqui para nós, e é o que eu quero tratar com vocês aqui, se o Senhor for com a minha vida. Tratar primeiro do contexto dessa tentação, entendê-la como fato histórico, como algo que aconteceu na história e que tem implicações para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa compreensão de cristianismo, de igreja, de vida cristã, de missão. Tudo isso está inserido aqui dentro desse episódio bem conhecido por todos nós. O primeiro ponto para a gente entender dentro do contexto do batismo é este aqui. Ele, quando se coloca logo depois do batismo, o ponto principal do batismo de Jesus foi a voz do alto dizendo: este é o meu filho. Isso, dentro do mundo espiritual, tem um impacto violento. Porque o que o pai está dizendo é que esse é o filho prometido, é o filho que é prometido desde Gênesis 3, que do descendente da mulher viria aquele que ia esmagar a cabeça, e esse que teria a cabeça esmagada pelo Filho de Deus é agora aquele que o tenta. Então tem implicações aqui grandes. Aqui é o primeiro teste, a primeira prova de Jesus com relação a essa declaração do Pai. Tu és o meu filho. Não é à toa que Satanás começa a tentar assim. Se tu és o filho de Deus, então faça isso. É a primeira prova, o primeiro confronto. Se tu és mesmo, porque no batismo, alguns estudiosos vão dizer que ali vai ter uma consciência plena de Jesus, da sua filiação e da sua messianidade, dele como Messias, daquele que vem como Redentor. Aquilo ali tem o ápice no batismo, quando o Pai revela: tu és o meu filho. A gente vai ver Mateus repetir isso no capítulo 16, e a gente vai falar isso também nesse tempo comum. No capítulo 16, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem eu sou? Eles dizem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Mateus 16 é o ápice do Evangelho de Mateus. É quando ele chega no ponto máximo do Evangelho dele, e depois ele vai descendo com seu texto até a cruz. Então a gente tem aqui uma primeira prova. Seria um teste se esse filho obedece. Seria uma prova se esse filho confiaria. Seria uma prova se esse filho seria fiel ao caminho que o pai propôs a ele. Por isso que ele vai tentar de três maneiras. A terceira tentação era exatamente propor um outro caminho. Porque ele vem para ser rei de todas as coisas, ser senhor de todas as coisas. A gente já vê isso no Salmo 2, por exemplo, que é um salmo messiânico que aponta para Jesus: pede e te darei as nações por herança. Aqui, Satanás está se antecipando e falando: eu vou te dar tudo, se você
me adorar. Ou seja, é uma proposta para fugir do caminho que Deus propôs, para ter tudo o que Deus deseja de uma outra maneira. Essa é a estratégia satânica. Então a gente tem aqui, nesse contexto, um teste de obediência. Há uma necessidade. De onde a gente tira que desse contexto há uma necessidade de Jesus ser provado? O texto vai dizer que ele foi levado, ele foi conduzido. E quem fez isso é o Espírito Santo. Então vamos pensar teologicamente aqui primeiro. O Espírito Santo que desce como pomba é agora o que o carrega para o deserto. O Espírito Santo que o gerou no ventre de Maria, que desceu sobre ele no batismo, é agora o que guia ao deserto. Para quê? E o texto é claro, ele não foi ao deserto para jejuar, ele foi ao deserto para ser tentado. E é o próprio Espírito que faz isso. E a gente, como a gente é curioso no texto, a gente vai perguntar por quê? Por que é a obra do Espírito levar Jesus para ser tentado, como diz o texto? Porque, vou repetir o verso 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qualquer pessoa com uma consciência vai falar assim, por quê? E ele vai ser tentado de uma maneira diferente da nossa. Porque nós somos tentados segundo as nossas concupiscências. Jesus não tinha concupiscência. Jesus não tinha uma natureza de pecado. Então tem muita coisa para a gente buscar entender aqui. E a primeira pergunta que a gente tenta responder é por quê? E o contexto imediato talvez não nos mostre isso, mas o contexto da narrativa bíblica vai nos mostrar. Por quê? Primeiro, porque Jesus ali está se identificando e, ao mesmo tempo, fazendo um contraste com Adão, que também foi tentado. Quando Deus cria Adão, Ele cria Adão para que, por meio de Adão, o reino cósmico de Deus fosse expandido. A estratégia da serpente no Éden não foi atingir Adão necessariamente, foi atingir o propósito eterno de Deus, de estabelecer o seu reino. A proposta aqui de Satanás, que é a mesma serpente do Éden, é a mesma. Não é necessariamente atingir Jesus, mas impedir o propósito eterno de Deus. Então, o primeiro ponto, por que ele foi tentado? Porque ele está em contraste com o primeiro Adão. Porque se pelo primeiro Adão entrou o pecado, pelo último Adão entrou a justiça de Deus. E ele precisava ser provado como foi o primeiro. O primeiro Adão foi tentado num jardim. O segundo foi tentado num deserto. O primeiro foi tentado e caiu. O segundo foi tentado e resistiu. O primeiro foi iludido pelo o torcer da palavra de Deus. O segundo usou a palavra de Deus para não se sujeitar à proposta satânica que estava no Éden. Então, por que o Espírito Santo levou? Porque precisávamos que o projeto do reino de Deus e a salvação eterna viesse por um homem. Porque o primeiro homem que Deus criou para isso foi o causador da catástrofe cósmica, do pecado. Então era necessário que um outro homem viesse e não caísse no mesmo buraco que o primeiro caiu. E esse segundo é Jesus Cristo. Paulo vai chamar aquele o segundo Adão, o último Adão. Se por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por um único homem também os pecados foram levados e a justiça foi imputada. E aqui ele está sendo tentado. A segunda razão que a gente vai entender, então a gente tem uma conexão com Adão aqui clara.
Assim como o batismo remonta ao cenário da criação, a tentação remonta ao cenário também da primeira tentação no Éden. Irmãos, tudo que está escrito tem sentido. O livro mais perfeito do mundo é esse aqui. Não existe outro. A igreja hoje, ela pena muito, porque ela se distanciou da Escritura. A gente vive hoje uma triste realidade de uma igreja que não conhece a sua fé. Não conhece a razão dela existir. E a gente tem que admitir isso com muita honestidade. Porque conhecemos mais textos bíblicos que nos favorecem do que a cosmovisão que a Bíblia nos traz. Essa coisa mais ampla que faz a gente entender a vida, entender o mundo e nos ver dentro do propósito eterno de Deus. A segunda razão pela qual o Espírito levou Jesus ao deserto é para estabelecer um outro contraste. Agora não é mais com Adão o contraste, agora é com Israel. O Israel de Deus do Antigo Testamento era chamado do filho primogênito de Deus. Por isso que Deus feriu os primogênitos do Egito para tirar de lá o seu grande primogênito, que era Israel. Por que Israel é chamado por Deus? E por que Deus dá as suas leis a Israel? Para Israel fazer aquilo que foi impedido na queda. Se a queda atingiu a imagem de Deus no homem, Deus agora salva um povo de uma escravidão egípcia, chama esse povo do meu primogênito, o meu Israel, e dá a esse povo suas leis para que, por meio dessas leis, Deus fosse representado. Nós conhecemos a história e Israel falhou. Se você ler Números 14, quando eles pecam contra Deus, o Senhor vai fazer de cada ano no deserto, Ele vai multiplicar, e Ele vai passar então 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. O que isso significa? O verdadeiro Israel de Deus agora está no deserto, como o Israel do Antigo Testamento estava. O Israel do Antigo Testamento caiu no deserto, adorou outros deuses no deserto, falhou no deserto. No próprio deserto, Deus levanta um outro povo, uma outra geração, para entrar na terra prometida. Mas a geração que saiu do Egito falhou no deserto. O que nós temos aqui? Um cenário de deserto, 40 dias, um tentador, o mesmo tentador que tentou aquele povo, agora está tentando o verdadeiro Israel de Deus, o primogênito do Senhor. Não é à toa que Paulo vai falar que ele é primogênito dentre muitos irmãos. A gente vai entender algumas coisas que vão clareando para nós. Quando João fala assim, registra as palavras de Jesus, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, isso é uma referência a Israel, que era a videira de Deus plantada no deserto. Quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, é que eu sou o Israel verdadeiro. Quando você lê esse evangelho aqui de Mateus, quando narra o nascimento de Jesus, quando a fúria de Herodes faz com que a família de Jesus o leve para o Egito, e quando Herodes morre, que ele volta do Egito, você vai ver Mateus resgatando o texto do Antigo Testamento e falando para que cumprisse o que estava escrito, do Egito chamei o meu filho. Qual foi o filho que foi chamado do Egito? Israel. Quem é o filho que foi chamado do Egito agora? Jesus. Israel foi chamado do Egito para ser provado num deserto. Jesus foi chamado do Egito e agora está sendo provado no deserto. Israel caiu, Jesus prevaleceu. O livro principal que ia guiar o povo de Israel na terra prometida era Deuteronômio. O livro que Jesus usa aqui para rebater
as tentações satânicas foi Deuteronômio. Então, nós estamos começando a entender por quê. Por que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto? Está um contraste com o primeiro Adão, está em contraste com Israel no deserto. E há uma terceira razão. O Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado, porque ali ele ia se identificar com a nossa humanidade. O autor de Hebreus vai falar de forma brilhante que ele pode interceder por nós, porque em tudo que somos tentados, ele foi. Isso começa a nos fazer entender que a tentação também mostra a natureza humana de Jesus, com a qual ele se identifica conosco. Ao nos dar o seu Espírito, ele também nos dá a capacidade de vencer tentações. Então aqui, irmãos, a pergunta que se faz é: por que o Espírito levou? A resposta é: ele está identificando com o primeiro Adão, ele está identificando com Israel no deserto, e ele está se identificando com a nossa humanidade. E por que Satanás o tentou? Pela mesma razão. Assim como no Éden ele queria impedir o propósito de Deus, ele também agora está impedindo. Assim como no Éden ele distorceu a palavra de Deus, agora ele também distorce a palavra de Deus. Assim como no Éden ele usou a palavra de Deus para tirar os nossos primeiros pais do caminho de obediência, agora também ele usa a palavra de Deus para a mesma coisa. Fazer com que Jesus pegue um atalho na sua caminhada. Aqui é um teste de independência. Um ponto importante que a gente vai compreender nessa tentação, e aqui cai por terra aquela ideia de que Satanás é bobo, ele é astuto. Quando Paulo fala dele aos Coríntios, ele vai dizer: eu zelo por vocês com o zelo de Deus, mas eu temo que assim como Satanás, ou como a serpente, enganou a Eva com a sua astúcia, assim também ele venha corromper as vossas mentes, para que vocês se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Então essa astúcia dele está aqui ainda. O propósito dele, essa cosmovisão satânica que se opõe aos decretos de Deus, ao reino de Deus, é fazer com que aquele que está sendo trazido para estabelecer o reino, para desenvolver o reino, saia do caminho. Ele fez isso com Adão e ele fez isso com Israel no deserto. Ele também torceu a escritura de Moisés dentro do deserto. Fez ele, primeiro já em Êxodo, construir um bezerro de ouro. Quando o reino de Israel se divide, o reino do norte constrói 2 bezerros de ouro. E eles vão para o deserto, porque Israel falhou. Mas aqui não. Como que ele tenta? Se ele é astuto, primeiro, ele vai tentar de acordo com nossas necessidades. A Escritura é detalhada quando ela diz que Jesus teve fome. E a primeira coisa que ele foi tentar é: mate a tua fome por outras vias, por outros caminhos. Tua necessidade fala mais alto do que a tua obediência. E aqui, irmãos, são implicações para nós. Porque qual seria a estratégia de Satanás hoje? Fazer você ficar ali fazendo guerra de salão, amarrando demônio. A estratégia de Satanás hoje é impedir a igreja de ser agente do reino de Deus. A estratégia de Satanás é impedir que o reino de Deus se desenvolva por meio de um povo que veio da obra desse que ele tentou, mas não conseguiu. Você pegar 2 Coríntios, é que a gente não tem tempo de citar tudo isso, mas no capítulo 2 de 2 Coríntios é esse texto. Paulo vai escrever àquela igreja dizendo: olha, eu tenho muito zelo com vocês, é um zelo de Deus, eu quero apresentar vocês como virgem pura, um só esposo, mas eu tenho um receio que assim como o serpente enganou a Eva, vocês também sejam corrompidos e se apartem. O ponto é sempre esse: a corrupção da mente nos leva a nos apartar de Deus.
Isso não mudou. Isto ainda está em pé. A astúcia dele ainda é a mesma. Se nós ainda convivermos com uma igreja que não dá valor à Escritura, que não compreende a Escritura, que não procura conhecer a Deus, essa igreja, quando diz que ama a Deus, ela está mentindo. Se nós não temos como alvo da nossa vida o conhecimento de Deus, nós não podemos falar que o amamos. Porque como nós podemos declarar que o amamos se nós não queremos conhecê-lo? E como podemos conhecê-lo se não por aquilo que ele deixou registrado? Então o Espírito de Deus denuncia uma igreja divorciada da Escritura. A igreja divorciada da Escritura é a igreja vulnerável para atender uma outra proposta que não seja a proposta do reino de Deus. Reparem, meus irmãos, porque isso aqui é muito delicado, mas muito direto ao mesmo tempo. Satanás, ele não anula a palavra de Deus. Reparem isso. Ele não tira. Ele não é tolo de vir por esse ângulo. Ele não tira, ele não vai contra ela. Ele a usa de forma que cause nas pessoas uma outra intenção que não é a intenção divina. O que eu quero dizer com isso? Grande parte da igreja dos nossos dias está sendo influenciado por ideologias que bebem de pontos da palavra de Deus para tirar a igreja do seu propósito. E isto é vital hoje, isso é, melhor, vívido hoje, isso é nítido, isso é cristalino nos nossos dias. Existe cristianismo surgindo de tudo quanto é maneira nos nossos dias. Todos esses ramos de cristianismo progressista são ramos que torcem a Escritura para seguir um outro caminho que não seja o que Deus deu para a sua igreja. O que Satanás queria? Que Jesus pregasse um outro caminho que não fosse o que o Pai deu a ele. O que Satanás queria com Adão? Que ele pegasse um outro caminho, que não aquele que o Criador deu. Ele conseguiu. O que Satanás queria com Israel? Que ele pegasse outro caminho. Israel tentou por outro caminho, e Deus pegou, multiplicou cada dia. Então, cada dia vai valer por um ano, vocês vão ficar 40 anos no deserto. E aqui Jesus fica 40 dias. De certa forma, Jesus está tirando essa maldição. Isso aqui é precioso demais para nós. Muito precioso. Porque a gente vê hoje a palavra de Deus sendo torcida, sendo substituída. E nós vemos grandes camadas de cristãos, ainda se dizendo cristãos, mas vivendo de forma diferente da qual Deus chamou para viver. Por que isso? Porque a ideia é: sigam carreira solo. A ideia é essa: pega o caminho que você acha mais promissor. Por isso ele vai pegar 3 áreas da tentação: as necessidades físicas. 40 dias você está com fome? Transforma as pedras em pães, para provar se aquela declaração é verdadeira: tu és meu filho amado. Depois ele vai pegar uma outra área, que é a área da vaidade, a área de desejar ser visto, de querer o holofote. O que ele diz? Sobe no pináculo do templo, para todo mundo ver, se joga de lá num espetáculo que você vai ser aplaudido por todos. Ele diz assim: eu não preciso disso. Não tentarás o Senhor teu Deus. A gente vê um cristianismo desviado quando os seus líderes se tornam celebridades e querem arrancar o aplauso de todos. São aqueles que estão subindo no pináculo do templo e se jogando para fazer um espetáculo para todos serem vistos. Precisamos voltar para a Escritura, irmãos. Precisamos permitir que ela nos corte por dentro.
nesse tempo comum, a gente tem que pensar no que Jesus fez, no que Jesus ensinou, no que Ele viveu e trazer para as nossas vidas. A terceira nível de tentação é a tentação de prestar um culto com intenções nocivas. A terceira tentação é a tentação de inverter os valores. Me adora, que eu vou te dar tudo. E parece que essa proposta satânica está na igreja. Quem prometeu riqueza para ser adorado não foi Deus, foi o diabo. Quando a gente tem um cristianismo que vem adorar Deus em busca de riquezas, esse cristianismo é satânico. Isso, irmãos, o batismo de Jesus tem implicações teológicas severas para nós. Não são poucos os que entram na igreja e têm como sinônimo de bênção as posses, ter coisas, possuir coisas, querer mais coisas. E você vê o 10º mandamento é: não cobicem, não cobiçarás, porque quem quebra o 10º mandamento quebra o primeiro. Por quê, pastor? Porque quando você abriga a cobiça no teu coração, você vai abrigar outros deuses. A cobiça é a formadora da idolatria. É adorar dinheiro, é adorar fama, é adorar posição, é adorar título. Foi tudo que Satanás ofereceu. Eu vou te dar tudo isso. Como se tudo isso não fosse dele. Como se ele não fosse o rei dos reis, o criador de todas as coisas, o dono de todas as coisas. Quando você lê Mateus 28, aí sim o caminho foi certo. Ele enfrentou o deserto, ele enfrentou a provação, ele venceu a provação, ele enfrentou a cruz, ele venceu a morte. E depois que ele vence tudo que ele passou, ele diz: toda a autoridade me foi dada. E não foi Satanás quem deu. Toda a autoridade, tudo é meu. É o eco do Salmo 2. Pede, eu te darei as nações por herança. Uma referência ao Messias. E aqui, a proposta dele é: pega tudo isso antes, por outro caminho. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Um dos grandes erros que eu vejo a minha geração cometer é querer fazer do futuro o seu presente. Querer aquilo que é só para depois, hoje, agora. Por isso que caem nas tentações do diabo. Por isso que sofrem. Qualquer um que quiser antecipar o futuro, para viver o futuro no presente, vai sofrer. Então, se você está me ouvindo, eu creio que você está, não pegue atalho. Vá no caminho que o Senhor propôs para você, mesmo que tenha obstáculos. Porque você está seguro nele. O mundo vai te oferecer atalhos. Satanás vai te oferecer atalhos. Vem aqui, você vai conseguir mais rápido, você vai enriquecer, você vai ser famoso, você vai conseguir. Cuidado! Vá pelo caminho que Deus propôs. Contente-se com o que Deus reservou para você. Não queira mais. Não pense de você além do que convém. Eu não fui chamado para ser um doutor em teologia. Então não posso ser seduzido e pretender isso. Eu fui chamado para ser um pastor teólogo. E isso eu quero ser. E isso eu acho que estou sendo. E para isso eu estou me dedicando. Porque foi para isso que Deus me chamou. Eu não posso pegar atalhos. Então cuidado. O desejo de ser feliz na vida,
pode fazer você antecipar o teu futuro para hoje. E aquilo que você pensar que é a tua felicidade, é a tua desgraça. Satanás tentou isso, irmãos. Eu vou te dar tudo. Não precisa ir para a cruz. Você vai ter tudo. Tudo. Essa voz ainda está presente. Vejo pessoas se afastando da igreja, acabando com sua vida de oração. Vejo pessoas que vêm cultuar a Deus sem sequer ter se preparado para isso. Vejo pessoas que estão louvando a Deus aqui e comungando com os ímpios lá fora. Vejo pessoas fazendo isso nos meus dias. Pessoas atendendo a voz dele, a voz desse tentador aqui. Então, cuidado, irmãos. Agora, qual foi a atitude do Cristo tentado? Como ele agiu? Primeiro, ele agiu exaltando a palavra do seu Pai. Ele não a diminuiu. Ele não foi seduzido a negá-la, porque Adão e Eva negaram no Éden. Preferiram a palavra da serpente à palavra de Deus. Ouviram e seguiram o que a serpente falou e deixaram de lado o que Deus falou. E talvez você que esteja me ouvindo aqui vá me entender que a nossa geração está sofrendo a mesma coisa. Não são poucos aqueles que estão deixando a palavra de Deus para acolher a palavra da serpente, que encaixou na sua mente como um veneno que entra com um papel bonito por cima. Entrou na mente, vai tomar você, não se engane. Se você dá ouvido à voz da serpente, você vai entrar ladeira abaixo. Todos aqueles que negam a palavra de Deus para abraçar a proposta do tentador, todos eles vão sofrer muito nesta vida. Você é capaz de começar a fazer as coisas que você jamais imaginaria que ia fazer, porque o pecado tem uma potencialidade, ele se desenvolve progressivamente. Você nega a palavra de Deus, você começa a cometer alguns delitos, alguma coisa que Deus condena. No primeiro momento você vai se sentir muito inquieto com aquilo. No segundo momento, aquele que te tentou vai trabalhar tanto na tua cabeça que você vai se familiarizar com esses delitos. Você vai começar a cometer mais delitos. Você vai embora, daqui a pouco você está como no Salmo 1. Você andou no conselho dos ímpios, depois você se deteve no caminho dos pecadores e por fim você estava sentado no meio deles, dominado por eles. É a voz do tentador. Eu confesso para vocês, irmãos, que todos os dias quando meu joelho se dobra, eu choro. Porque estou vendo jovens, pessoas que eu vi criança, entrando pela proposta da serpente. E colhendo para si a justa recompensa dos seus erros. Vejo pastores fazendo isso. Vejo igrejas inteiras fazendo isso. Temos que aprender com essa tentação. Segunda coisa da atitude daquele que foi tentado é que ele consegue manter o temor e a reverência ao único Deus. É quando diz assim: se você me adorar, eu te dou tudo isso. Ele diz assim: Deus não aceita outro tipo de culto. Deus não divide o culto. A glória dele ele não dá outro. Por isso que ele vai dizer: ao teu Deus adorarás. Só a Ele você vai prestar culto. Você não vai prestar culto aos teus desejos. Você não pode prestar culto às tuas aspirações. Você não pode prestar culto às tuas conquistas. Você não pode utilizar Deus para conseguir coisas, porque o teu Deus será as coisas. Jesus disse: não.
Só posso adorar a Ele. Isso é pureza cultica. Só a Ele que eu adoro. Ele é o primeiro. Ele não pode ser dividido. Nós estamos sendo chamados nesses dias, irmãos, a arrancar os ídolos do nosso coração. Arrancar os ídolos da mente e do coração, porque culto só a Deus. Tem gente cultuando o trabalho, tem gente cultuando ideias, tem gente cultuando seus próprios sonhos. Só a Ele. Tem gente pegando a proposta satânica hoje, usando Deus para obter coisas. Essas coisas tomam o lugar de Deus. E Deus se torna apenas um ser que nós usamos para alcançar o que pretendemos. E como dizia meu papai, Deus está vendo tudo isso. Deus vê. Terceira coisa que esse Cristo tentado fez, ele mantém temor e reverência. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele demonstra fidelidade cultica. Só a Ele eu vou adorar. Ele mostra, irmãos, uma aversão à vaidade. Porque quando diz assim, lança-te de cima desse pináculo para todo mundo aplaudir, ele diz: eu não quero isso. Ele rejeita a sedução dos holofotes. Se você tem pelo alvo da tua vida ser reconhecido pelos homens, você pode cometer o erro de ser rejeitado por Deus. O ponto do Evangelho de Lucas talvez elucide a gente mais um pouco, porque Lucas, quando relata o crescimento de Jesus, ele dizia: e crescia o menino Jesus diante de Deus e diante dos homens. A maneira de você crescer diante dos homens é você primeiro crescer diante de Deus. Um erro grave hoje: as pessoas querem crescer diante dos homens sem procurar crescer diante de Deus. Eles querem pular do pináculo do templo para receber aplausos, mas não querem caminhar por uma estrada de obediência, mesmo que não seja visto pelos outros. Como é que isso tudo termina? O que é que essa tentação nos ensina no seu desfecho? O que é que ocorre depois que o tentado vence o tentador? O que ocorre quando o deserto venceu o Éden? O deserto de 40 dias de Jesus venceu o deserto de 40 anos de Israel. O que ocorre quando Satanás perde? O verso 11, que encerra esse texto, ele vai dizer: com isto o deixou o diabo. A maior forma de exorcismo é a obediência à Escritura. O diabo deixa a vida, o caminho de todo aquele que se sujeita a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós, e a sequência é essa: eu não resisto ao diabo se eu não me sujeitar a Deus. Talvez isso explique porque que tem tanta gente caindo, porque quer resistir à tentação satânica sem sujeição a Deus. Não consegue. Semina dá poder se fazer. Você não é páreo, você e eu não somos páreo, nem para esse mundo louco e nem para Satanás. Satanás é mais forte do que nós, mais poderoso do que nós. Nós só o resistimos porque nos sujeitamos àquele que é maior do que ele. Nós nos sujeitamos a Deus, por isso podemos resistir ao diabo. Isso terminaria com casamentos desfeitos, separações, lares destruídos,
filhos desonrando seus pais, se nos sujeitarmos a Deus. Porque o que tem de hoje de filhos desonrando seus pais é o 5º mandamento. Por quê? Porque entram na sedução satânica. Então, se você quer que Satanás abandone a tua vida, e olha, seja um cristão sábio. O que é ser um cristão sábio? Não ignore os desígnios de Satanás. É o que Paulo vai falar aos Coríntios. A quem perdoar alguma coisa, eu também perdoo. Para que Satanás não ganhe vantagem alguma sobre nós, porque eu não ignoro os seus desígnios. Isso é sujeitar a Deus. Perdoar alguém é se sujeitar a Deus. E é uma arma poderosa contra o Satanás. Aquele que não perdoa, Satanás usa a arma de fazer esse perdão retido virar uma mágoa cancerígena dentro de nós, que destrói vidas, destrói casamentos, destrói famílias, e Satanás ganha. Segunda coisa que acontece no desfecho dessa tentação, a primeira é, o diabo sai, e o segundo, os anjos vêm servir. Não é isso que está aí? E os anjos serviram. Irmãos, o plano cósmico de Deus envolve pessoas físicas como nós, mas envolve também o mundo espiritual, de anjos, seres, que Pedro vai dizer que eles desejavam fazer o que foi delegado a nós. E Paulo vai dizer que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é conhecida a principados, a potestades. Aqui os anjos vieram servi-lo. Você pega o texto de Hebreus, vai falar dos anjos, que eles são espíritos ministradores a favor daqueles que herdam a salvação. Anjos. A gente não deve orar para ter experiência com anjos, porque toda seita saiu de uma experiência com anjo. Todas elas. O anjo revelou-se a uma seita. Nós não oramos para ter experiência com o anjo, mas sabemos que os anjos existem e, pelo texto bíblico, eles estão a favor daqueles que herdam a salvação. E aqui, os anjos vêm servir ao Senhor tentado que venceu o tentador. Que implicações tem para as nossas vidas todas essas verdades? Primeiro, toda a vontade de Deus sempre sofrerá oposição. A vontade de Deus para a tua vida vai sofrer oposição desse mesmo que tentou Adão, que tentou Israel no deserto, que tentou Jesus. Vai se opor. Pode acreditar no que eu estou falando. A vontade de Deus sempre recebe oposição. E talvez você que esteja me ouvindo, você pode saber que lá no teu íntimo, você sabe que disse não à vontade de Deus para pegar um atalho na tua vida. E se você pegou um atalho na tua vida, você obedeceu àquele que se opõe à vontade de Deus para a tua vida, porque Ele não te ama. Quem te ama é o teu Criador e teu Salvador. Esse te ama. Segundo, a vida cristã não está livre de tentações. A oração do Pai Nosso já diz isso. Não vos deixais cair em tentação, se pressupõe que as tentações existem e sempre existirão. Então, a vida cristã não está livre de tentações, muito pelo contrário, ela vai passar por tentações. Mas enquanto Satanás nos tenta, o Senhor nos prova. Enquanto Satanás está tentando, Deus está te provando, para ver se no meio da oposição das trevas você se mantém fiel a Ele. Terceiro, são nos momentos das nossas fragilidades que devemos ficar mais atentos às vozes sedutoras. Os momentos de fragilidade emocional, de fragilidade material, é aí que essas vozes são perigosas. Nas fragilidades nossas, nós temos as nossas. Fragilidade econômica,
repente você abriga uma inveja no teu coração pelas frustrações que você já teve na vida. E você vê alguém crescendo, isso gera em você um desconforto interior que ninguém sabe. Só você sabe. O desconforto de ver alguém crescendo. Quando você passa por esse processo, você está frágil. É aí que ele vai te tentar a pegar um caminho que não é o de Deus para a tua vida. Então toma cuidado. Quarto, o nosso cotidiano está envolvido numa dimensão espiritual. E nessa dimensão espiritual se trava uma batalha cósmica de oposição ao reino de Deus. É o império das trevas tentando se opor ao reino de Deus, mas não é uma batalha maniqueísta de forças equivalentes. Não. O Senhor é soberano. Salmo 2 diz: o Senhor ri deles. Você já viu isso? Por que se juntaram as nações e conspiraram contra ti, contra o teu ungido, Senhor? O salmista diz. Depois o salmista diz: e o Senhor do seu trono ri deles. Então, há uma batalha, mas não em forças equivalentes de poder. Quinto, sem o conhecimento da palavra de Deus, é impossível você vencer as tentações. Para isso que existe a igreja. A gente fica triste, não é um fenômeno só aqui, é um fenômeno em todas as igrejas. Irmãos, as escolas bíblicas, elas não despertam interesse nas pessoas. As pessoas não querem compreender a sua fé, elas querem sentir alguma coisa. E daí tanta fragilidade. Sexto, são os valores eternos bem firmados dentro de nós que podem nos proteger da sedução daquilo que é temporário. Se você não tiver aquilo que é eterno bem firme dentro de você, você vai se dobrar pelos prazeres temporários. Você cai. Sétimo e último. Na tentação, nós devemos firmar os nossos olhos em Cristo. Porque Ele foi tentado em todas as coisas, como nós. Já dizia os pais da igreja: diante de uma tentação, ou você está em pé, ou você tomba. Cristo esteve em pé. Por isso, vivo está até hoje. Meus irmãos, mais do que nunca somos chamados a pensar em nossas prioridades, em nosso senso de missão, em nossa cosmovisão. Isso precisa ficar muito firme dentro de nós. Qual a voz que tem nos atraído? A voz da Escritura ou a voz desse sistema caído? Qual a voz que tem nos atraído? A voz da sedução ou a voz do bom pastor que disse: as minhas ovelhas ouvem as minhas vozes, me seguem? Que voz está te levando? A que te seduz ou a voz do bom pastor que te leva para pastos verdejantes, para as águas de descanso? Que voz você e eu estamos atendendo? Eu creio que hoje o Senhor fala para ovelhas. Nós somos ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz dele e seguem. O desafio para nós agora é seguir a voz dele. Observe bem o caminho e siga-o firme, sem vacilar. Firme no Senhor. Talvez você não tenha tudo aquilo que o mundo está te oferecendo, mas você certamente não vai ter aquilo que o mundo usa para te matar. Nós estamos dentro de uma batalha, irmãos. Só de Jesus vem o nosso modelo maior. Gosto de Hebreus 12. Olhamos firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem fazer caso da ignomínia, e está assentado
à destra da majestade nas alturas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que incline o nosso coração para Ele. Talvez hoje, você que me ouviu, daí, talvez seja uma noite de você curvar a tua cabeça e falar assim: me perdoa, eu ouvi a outra voz, eu estou seguindo a outra voz, eu me deixei seduzir, eu me levei por uma proposta satânica, fantasiada de um presente bonito para mim. Talvez seja o momento, Deus está falando direto contigo: venha, venha para os meus braços, você vai encontrar descanso para a tua alma. Venha a mim, os que estão cansados, estão sobrecarregados, porque isso machuca. Essa vida que seduz é a mesma vida que machuca, ela cobra muito caro, muito. Ela machuca, bate, como se dizia no tempo de criança, ela bate com força. Hoje talvez você possa ouvir a voz dele dizendo: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei. Talvez você ouça a voz do ser que te ama, batendo na tua consciência e dizendo: eis o caminho, andai nele. Talvez, se você se encaixa em tudo isso que eu falei, eu só peço que você curve a tua cabeça. O que Deus quer de você agora é honestidade, sinceridade. Não pense, escuta uma última coisa, não pense que depois que você vencer tudo, você volta para Jesus. Você não vence sem Ele. Não, você vai apanhar o tempo todo da tua vida, e o domingo para você vai ser apenas um alíviozinho de algumas horas para você voltar para o chicote da vida. Então hoje, o Senhor nos chama, tomemos posição firme com Ele. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E com o diabo não se brinca. Senhor, nós oramos a Ti. Aqui está a minha vida e a vida dos meus irmãos. Juntos aqui ouvimos Tua palavra, que cortou o nosso coração, aprendendo com o batismo do nosso Senhor Jesus no domingo passado, e aprendendo hoje com a Sua tentação no deserto, Senhor. Todos os dias nós passamos por tentações, algumas bem objetivas, outras mais subjetivas, algumas bem explícitas, outras mais implícitas, algumas visíveis, outras bem invisíveis, algumas no corpo, outras na alma. E Tu, Senhor, cujos olhos estão em todos os lugares, que não há nada que foge ao Teu olhar penetrante, contempla esta pequena igreja aqui que ouviu a Tua palavra. Rogamos a Ti, pelo nome de Jesus, se há aqui aqueles que, sem perceber, seguiram a voz desse tentador, e que é Tua ovelha, Senhor, Tu ensinaste na Tua palavra, que se Tu tiveres 100, e uma se desgarrar, Tu vai atrás e trazes de volta. Então a nossa oração aqui é: traga aqueles que se desgarraram por ouvir essa voz sedutora, sagaz, que promete momentos de alegria seguidos de uma eternidade de tristeza. Traga-os de volta, Senhor, pelo poder do Teu nome. Desperta esta igreja, adultos, jovens, adolescentes, crianças, famílias, líderes, para, aliançados contigo, sigamos somente a Tua voz, obedeçamos a Tua palavra, para que possamos viver como representantes Teus no mundo que jaz no maligno. É a nossa oração, Senhor, crendo
que tu estás fazendo a obra no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.